Graça e paz, minha igreja. Graça e paz, igreja amada. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Mais um tempo na presença do nosso Deus. Mais um tempo diante da tua santa palavra. Palavra esta que produz vida e que transforma a vida. Palavra esta que transformou a minha vida. Palavra esta que transformou a sua vida, palavra esta que transformou e ainda transforma milhares e milhares de vidas por este mundo. Palavra esta que o inimigo tem tentado barrar, palavra esta que o inimigo tem tentado bloquear. Mas esta palavra, ela não para. Esta palavra, ela é vida. E por ser viva, ela produz vida. E o nosso intento e a nossa intenção nesta noite é produzir vida na sua vida através da vida de Davi. Queremos conversar com os nossos irmãos e com os nossos amigos que nos acompanham por este mundo, da história deste homem fantástico, deste homem tremendo, como foi Davi, deste homem fantástico, deste homem extraordinário, de um homem cheio de qualidades, de um homem que surpreende cada tempo, cada dia em que lemos os teus salmos e meditamos nos teus ensinamentos, analisando a vida de Davi, pesquisando a vida de Davi. Nós vamos percebendo como Davi era um homem extraordinário, uma pessoa fantástica, um homem que vale a pena ser estudado, um homem que a sua vida vale a pena ser lida, nas minúcias e tirarmos dali segredos infinitos da vida de Davi. Os seus escritos são escritos fantásticos, os poetas de hoje estão longe. Apesar de Davi viveu no tempo que viveu, de aproximadamente 3.000 anos atrás, os nossos mais estimados poetas e escritores estão ainda anos-luz atrás dos escritos de Davi. Hoje lê-se os escritos de Davi com uma vivacidade e com uma lógica e com uma realidade muito profunda, muito grande. Os escritos de Davi são moderníssimos. Os escritos de Davi assombram os céticos e enchem de espírito aqueles que acreditam. Enche de vida aqueles que acreditam. Quando nós lemos, quando ele escreve que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há muita vida nisso aí. Quantos salmos de Davi nós lemos e é um alento para as nossas almas. Um homem de uma espiritualidade ímpar. Um homem com uma intimidade com Deus fenomenal. Enfim, Davi, um homem sobrenatural. Poderíamos falar aqui das qualidades de Davi durante horas e dias e meses. Por muito tempo, nós poderíamos falar aqui da história de Davi. Mas eu tenho aqui relacionado mais alguma coisa a respeito de Davi. Um homem assim, que se formos falar de Davi, nós vamos ter que ficar aqui muito tempo falando de Davi. Um personagem, um homem extraordinário, um homem cheio de qualidades, um homem que foi amado e aclamado pelo seu povo como rei.
E não um rei comum, mas foi aclamado como um rei poderoso. Um homem com uma liderança que tinha uma liderança fenomenal. Um administrador fantástico. E não só administrador, um homem que cantava. Não só um homem que cantava, mas era um grande compositor. E não só um grande compositor, mas um tocador de harpa com a espiritualidade que quando os espíritos maus ouviam Davi tocar, eles saíam de Saul. Davi é um homem carismático que Saul olhou para Davi e falou assim: eu quero Davi do meu lado. Davi é um homem fantástico, um tocador fenomenal, um escritor, um verdadeiro poeta, um cara bonito, um cara excelente, um cara carismático, um homem temente a Deus, um homem de fé, que encara um gigante muito maior do que ele com apenas algumas pedrinhas e com um arco. Davi, um homem que não temia as aparências. Davi tinha um temor profundo de Deus. Davi, um homem que era perdoador. Saul queria matar Davi, mas Davi insistia em inúmeras vezes poupar a vida de Saul. Davi, um homem que esperava o tempo certo de Deus. Ele sabia que Saul foi ungido rei, ele sabia que ele também havia sido ungido rei, ele sabia esperar o tempo de Deus. Como precisamos aprender com Davi a esperar o tempo de Deus. Estamos aí diante desta pandemia, quanta dor, quanta agonia, quanta angústia, quanta falta de paciência nós temos e passamos por ela, queridos. Falo por mim, preciso aprender imensamente com Davi a esperar o tempo de Deus. Ah, quanto sofrimento, querido, há no meu coração, quanto coração apertado está no meu peito. Mas precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Um homem que se humilhava quando necessário. Um homem que não parou a sua vida, mesmo quando era perseguido, mesmo em luta, mesmo em provação, mesmo em privação, Davi não parou a sua vida. Davi, um homem de oração. Davi, um homem que quando caía, caía de joelhos. Tremendo, queridos. Se temos que cair, que caiamos de joelhos. Davi era um homem chamado, que Jesus era chamado de seu filho no Novo Testamento. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Davi, um homem chamado pelo próprio Deus, de um homem que alegra o meu coração. Um homem segundo o meu coração. Um homem que ouviu isso do próprio Deus. Queridos, isso é fantástico. Davi era um adorador que Deus encontrou. Ele está à procura de adoradores e em Davi ele viu este adorador. Davi, um homem extraordinário. Davi, um homem raro. Um adorador que agradou a Deus. Queridos, mas em detrimento a tantas qualidades, tantos adjetivos, tantas coisas positivas, Davi, atente-se a isso, era um homem como nós.
sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros, às mesmas quedas. Nós vamos ver isso no texto de 2 Samuel, no capítulo 11, versículo de número 1, versículo de número 2. Nós vamos ver o que é que o nosso texto diz de Davi. 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 1, versículo de número 2. Depois de tudo isso que eu disse a respeito de Davi, depois daquilo que o próprio Deus diz a respeito de Davi, olha o que aconteceu com Davi em 2 Samuel, capítulo 11, versículo de número 1, versículo de número 2. Na primavera seguinte, atente-se, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra. Os reis, na primavera, costumavam sair para a guerra. Davi mandou Joabe e seus oficiais e o exército israelitas fossem atacar os inimigos. Davi mandou o seu exército, mandou os oficiais para atacar os seus inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em casa. Atente-se a isso. Mas Davi ficou em casa. Uma tarde de um dia qualquer da primavera, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco. Atente-se a isso. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, do terraço do palácio onde ele estava, diz o texto, versículo 2 de 2 Samuel, capítulo 11, que ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Queridos, Davi estava no dia errado, passeando no dia errado, olhando para o lugar errado. Davi, apesar de estar em casa, estava em casa fazendo coisas erradas. Estava em casa no dia errado. Davi não era para estar em casa. Davi era para estar na guerra. Ele estava em casa contrariando a vontade de Deus. Davi estava em casa fora do centro da vontade de Deus. Na primavera era tempo de guerra. Davi surgiu como um grande homem de Deus após vencer uma guerra. Ele enfrentou o gigante Golias. Davi era o homem chamado por Deus para guerrear. Davi era o homem da espada. Davi não era um homem para estar em casa. O estar em casa de Davi o deixou longe do foco de Deus, longe da vontade de Deus. E ele estava fazendo o quê? Queridos, dormindo até tarde, passeando a ermo, tempo ocioso, olhando para onde não deveria olhar. Aqui, queridos, está o relato mais triste da história de Davi. O que aconteceu neste dia marcou negativamente a sua história para todo sempre.
Este fato aconteceu aproximadamente 3.000 anos atrás e até hoje este fato é comentado. Davi, um homem com uma história linda. Davi, um homem com uma história brilhante. Davi, um homem com uma vida íntegra, com uma vida bacana. Um homem segundo o coração de Deus, manchou a sua história por não estar no centro da vontade de Deus, estar longe da vontade de Deus, estar em casa quando deveria estar na guerra. O estar em casa aqui, queridos, é gastando tempo com nada. Davi tirou este tempo para ficar com a cabeça no nada. E se temos que ocupar a nossa cabeça, queridos, precisamos ocupar as nossas cabeças com coisas boas. Ocupe a sua cabeça com coisa boa. Se tiver que pensar em alguma coisa, pense nas coisas lá do alto. Davi estava em casa com os braços cruzados com os irmãos na guerra. Os seus soldados estavam na guerra. E Davi estava em casa, de boa, tranquilo. Oh, queridos, a queda de Davi começa aí. A queda de Davi começou em não dar ouvido. A queda de Davi começou em não estar no centro da vontade de Deus. A queda de Davi começou quando ele deixou de dar ouvido à voz de Deus. Se Davi estivesse na guerra, ele não tinha tempo para olhar para onde ele não deveria olhar, de estar onde ele não deveria estar, de fazer o que ele não deveria estar fazendo. Parece insignificante, querido. O tombo de Davi foi uma coisa tola. Uma coisa que nem Davi poderia imaginar, sendo ele quem era, com a intimidade que ele tinha com Deus, de ter uma queda assim. Nós precisamos parar para pensar, queridos, que ninguém tropeça em uma grande pedra. Tropeçamos nas coisas pequenas. Aqui eu quero chamar a sua atenção, queridos. Você está em casa, mas você está em casa fazendo o quê? O que é que você tem feito em casa, queridos? O seu tempo em casa está sendo dedicado a quê? Davi estava em casa, agora traçando os planos para tomar a mulher do soldado. Davi estava em casa agora traçando os planos para matar o soldado, para matar Urias e tomar a sua mulher. E infelizmente, Davi conseguiu. Matou o soldado e tomou a sua mulher por esposa. Davi conseguiu, com este dia de não fazer nada, com este dia infeliz, manchar toda a sua linda história. Eu aprendo, queridos, e tem um ditado que diz que sábio é aquele que o sábio aprende com seus próprios erros. Mas eu prefiro pensar e acreditar que mais sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então podemos aprender com a história de Davi. O que nós aprendemos com a história de Davi? Infinitas coisas, mas eu quero deixar 3 aqui, queridos. A primeira delas, não caia
no sono da indiferença. Davi estava dormindo tarde. Não caia neste engodo. Não caia no sono da indiferença do ouvir da voz de Deus. Não dê lugar para a ociosidade. Não gaste tempo com o que não presta, queridos. Não cruze os braços. Não fique em casa se não for para fazer coisas produtivas. Não fique em casa sem aproveitar este tempo de estar em casa cuidando da sua vida espiritual, cuidando da sua família. Não tire tempo para olhar para onde Jesus não olharia, queridos. Não tire tempo para isso. Olhe somente para onde Jesus olharia. Aprendo com Davi que nós precisamos estar no foco, estar no centro da vontade de Deus. Atente-se a isso, queridos. Foco no que Deus tem para você. Foco, querido. Davi foi chamado para derrubar o gigante e não ficar em casa. Não ficar em casa sem fazer nada. Não ficar em casa olhando o tempo passar. Davi manchou a sua história, mas eu aprendo com Davi que eu não preciso manchar a minha história. Você, querido, não precisa manchar a sua história. Foco no que Deus tem para você. Não abra mão do que Deus tem para você. As promessas de Deus para a minha vida, as promessas de Deus para a sua vida é promessa de vida e não de morte. O que é que nós precisamos fazer? O que é que eu preciso fazer? E o que é que você precisa fazer? Não perca tempo. Não perca tempo. Não desperdice o seu tempo. Não fique ocioso. Dedique o seu tempo em produzir algo. Ocupe-se com algo que Deus se ocupa. Preocupe-se com aquilo que Jesus preocupa. Ele veio para nos ensinar o que fazer e Ele nos mostrou o que fazer. E neste tempo de estar em casa, não faça como Davi. Não olhe para onde Jesus não olharia. Não perca tempo, queridos. Não desperdice o tempo. O tempo é muito precioso na nossa vida. Então, queridos, foque no que Deus tem para você. Foque nas promessas. Não abra mão das promessas de Deus para a sua vida. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração, querido. Davi, apesar de ser quem era, ele caiu. Nós estamos longe de nos assemelharmos a Davi. Por isso nós precisamos mais do que nunca estar atentos, com os nossos olhos abertos, apercebidos, firmes na oração. Neste tempo em que não estamos podendo nos reunir presencialmente, dedique tempo a Deus, busque a Deus, esteja no centro da vontade de Deus, querido. Se é para ir para a guerra, vamos para a guerra. Se é para ficar em casa, atente-se ao que você está fazendo em casa. Gaste o seu
tempo com o que produz vida, para que você não manche a sua linda história. Que Deus complete esta palavra aí no seu coração. Receba esta palavra no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome santo de Jesus. Amém. E glória a Deus.